Bem, você sabia que com 90% de precisão e com apenas 5 minutos de conversa, nós somos capazes de saber se um casal vai permanecer casado durante os próximos anos? É disso que se trata a pesquisa do Dr. John Gottman, em seu laboratório que está em Seattle e é chamado de o Laboratório do Amor. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses segredos da comunicação e como você pode aplicar isso para poder restaurar os seus relacionamentos. Saudações, sejam bem-vindos ao Inner Innovation. E o assunto de hoje é comunicação, mais precisamente como favorecer a comunicação emocional. Bem, e como funciona essa pesquisa do Dr. John? Ele observa pequenas alterações emocionais quando o sujeito recebe algum tipo de comentário que seja áspero. E quando a pessoa recebe essa comunicação desagradável, é gerada uma inundação emocional. Aquela pessoa entra num padrão de luta ou fuga. Isso faz com que os batimentos cardíacos sejam elevados. E a partir daí a gente pode categorizar 3 tipos de comunicação. A primeira delas é a comunicação passivo-agressiva. Essa é a comunicação mais comum na nossa sociedade. É o famoso engolir sapo. É quando a gente acaba escutando aquilo que nós não gostamos e a gente, mesmo tendo vontade de revidar, a gente opta por não falar nada. Bem, não é novidade que isso é prejudicial. O acúmulo disso pode somatizar e pode levar a uma série de doenças. Um outro padrão de comunicação é o padrão de comunicação agressivo. Essa é aquela pessoa que briga, que discute e que não se incomoda em ser violenta para poder se defender. Se você acompanha o canal, você já deve ter me escutado falar sobre a questão do pêndulo. Então, esses 2 padrões de comunicação, eventualmente, eles funcionam também como esse pêndulo, né? Então imagine que uma pessoa tenta se manter nesse padrão passivo-agressivo e isso gera um desgaste interno muito grande. Ela tem que gastar sua força de vontade para permanecer nesse padrão, uma vez que ela sente-se agredida e não pode revidar. Eventualmente, quando ela não tem mais essa energia para poder segurar esse comportamento nessa polaridade, a tendência é que ele chegue no outro polo, que seria o comportamento agressivo. Então é aquela pessoa que mesmo diplomática e mesmo acostumada a engolir sapo, isso vai enchendo tanto, se estressa tanto, que chega no momento que ela explode. Então, apesar dessa categorização em 3 tipos de comunicação, na verdade, segundo a minha perspectiva, existe um padrão de comunicação que é polar, que é o passivo-agressivo e o agressivo, e aí sim a comunicação assertiva, que é a comunicação na qual você transcende esse processo de comunicação e tem resultados muito melhores para os seus relacionamentos. Mas antes de falar dessa comunicação assertiva, que é uma comunicação não violenta, eu vou falar para vocês sobre os 4 principais erros da comunicação. Evitar esses erros é o primeiro passo para que você perceba como sua comunicação está disfuncional e comece o processo de mudança. A primeira delas é a crítica. A crítica está relacionada a desaprovar o caráter e não unicamente a queixa. Isso significa que em uma situação desagradável com uma pessoa, a queixa ela assume um papel pessoal. Por exemplo, uma comunicação que envolve crítica poderia ser: ah, então você vai na festa sem mim? Você só pensa em você. Note que nesse caso, quando é dito você só pensa em você, há uma crítica à pessoa. Logo, a pessoa que recebe essa comunicação, ela tende a entrar no mecanismo de disputa. E aí, danou-se a comunicação. Daí para frente, possivelmente vai estabelecer um padrão de disputa entre as 2 pessoas, um ambiente de colaboração que é tão importante para os relacionamentos, ele sai de cena. Uma maneira mais interessante e mais assertiva de comunicar a mesma ideia seria: você vai na festa sem mim? Bem, como nós não saímos na semana passada, eu imaginei que a gente ficaria junto esse final de semana. Eu tô sentindo sua falta. Então, nesse caso, é demonstrada e relatada apenas a queixa, não é feita uma acusação ao sujeito. A partir daí, é possível que tenha uma comunicação mais eficiente. Bem, um segundo erro de comunicação é o desprezo. Ele envolve insulto, sarcasmo e diversas outras formas, inclusive não verbais. Expressões faciais como olhos voltados ao teto, canto da boca para baixo e tantas outras. Terceiro erro seria o contra-ataque. Esse é quando o padrão de luta e fuga é acessado e a luta ela é escolhida. Instaura-se então um padrão de disputa entre os 2.
Essa é aquela famosa discussão onde ambos querem estar certos. E não se engane, nessa discussão, algum lado pode acabar saindo como vencedor, como aquele que está certo, mas independente de quem seja esse vencedor, vai haver um distanciamento emocional que é prejudicial ao relacionamento. Então, mesmo que a nível racional um consiga convencer o outro da sua razão, a nível emocional vai levar unicamente a um distanciamento. E lembre-se, um contra-ataque violento jamais inspira o adversário a pedir desculpas ou a tomar o agressor nos braços. Bem, e o quarto erro é o apedrejamento, que seria o padrão de fuga. Nesse momento existe um abandono do campo afetivo. Um dos parceiros já não tem mais energia e ele já não quer mais investir no relacionamento, enquanto o outro continua insistindo nessa aproximação. Então, enquanto uma parte continua buscando contato e estabelecer algum tipo de comunicação, de conversa, o outro está escondido de várias formas. Ele não escuta nada que o outro está dizendo, durante a conversa fica distraído com uma série de coisas, olha para os pés, olha para o teto e, atualmente, o mais comum é ficar escondido atrás do celular. E agora que você já sabe algumas coisas que precisa evitar na comunicação, quais são as formas de melhorar a sua comunicação? Eu vou resumir as ideias do Marshall Rosenberg em 2 tópicos, que são derivados do seu livro Nonviolent Communication. E eu vou chamá-las de regras da comunicação assertiva. A primeira delas é substituir qualquer afirmação ou crítica por um apontamento objetivo dos fatos. Um exemplo disso no campo profissional seria, ao invés de dizer, refaça esse relatório porque ele está muito amador, por uma frase como, nesse relatório são necessárias 3 mensagens para comunicar nossa ideia, e eu sei que você é capaz de desenvolvê-las. E a segunda regra, talvez a mais importante, seria novamente suspender os julgamentos e focar unicamente nos seus sentimentos e nas suas emoções. Então, troque as frases como você nunca se lembra de mim, você é muito egoísta. Experimente mudar isso por uma frase como hoje foi meu aniversário, você não se lembrou de mim. Quando você tem atitudes dessa forma, eu me sinto de pouca importância para você. Essas mudanças de comunicação são capazes de alterar profundamente o seu relacionamento. Agora, não se iluda achando que isso é fácil e achando que você vai conseguir isso de primeira. É necessário persistência e é necessário muito diálogo para que ambos se esforcem por construir esse tipo de comunicação. Toda mudança é artificial no início. Você vai sentir que não é você mesmo, você vai sentir uma certa estranheza, mas só lutando contra isso e transformando esse novo padrão em um hábito que você vai poder experimentar de fato o impacto que isso tem na sua vida e nos seus relacionamentos. E esse é um esforço que vale a pena. Pense em quanto estresse, ansiedade é gerado na sua vida por causa dos relacionamentos com as pessoas nas quais você mais ama. Então, antes de iniciar qualquer comunicação, lembre-se de fazer um checklist. Em primeiro lugar, certifique-se de começar a conversa com a pessoa na qual é fonte do problema e que ela possui meios para poder resolver o problema. Ou seja, nada de brigar com a atendente quando seu voo foi cancelado. Certifique-se que o tempo e o lugar da discussão são adequados. Tente respeitar a privacidade das pessoas e não tenha discussões em público ou em locais nas quais pode haver algum constrangimento. Tenha uma abordagem amigável. Se você estabelecer um tipo de comunicação autoritária, um padrão agressivo, isso vai fazer mal para aquela pessoa e a comunicação não vai ser assertiva, a chance de vocês terem sucesso diminui muito. Seja objetivo, mais uma vez, não seja crítico ou não trabalhe com os julgamentos. Fale da sua queixa, qual é o problema e como resolvê-lo. Fale das suas emoções em como aquela situação te afeta, para que a outra pessoa tenha uma real compreensão. E por fim conclua com a explicação da sua necessidade, que ela está atrelada a essa emoção. Você possivelmente teve alguma emoção negativa porque tem algum tipo de necessidade que não foi satisfeita. Então, deixe isso claro para outra pessoa, porque muitas vezes no relacionamento com pessoas queridas, elas não fazem ideia disso. Bem, espero que esse vídeo te ajude a melhorar o seu padrão de comunicação e isso faça bem para a sua vida e para os seus relacionamentos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta e com aquelas que você pretende ter esse novo padrão de comunicação, para que vocês caminhem juntos nessa direção. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de comentar, se inscrever no canal, de deixar o like, porque isso ajuda o canal a crescer e a que novos vídeos sejam feitos.